Souza, irmão de Jorge Souza, artista plástico, que um ano ele nos deixou. E assim, eu comecei com ele há alguns anos atrás, por influência dele, né? Porque nós já trabalhávamos um pouco ligado a desenho, o Jorge já vinha com as suas partes com arte, né? Eu tenho esse trabalho aqui, essa tela aqui, que é uma tela que ela é trabalhada com óleo sobre tela, né? O tinta óleo. E sempre procurávamos, até quando fazia o trabalho que ele me dava, que ela fosse sempre lá, procurava ter alguma representação. Então, onde eu fiz essa tela aqui, usando a técnica de tela sobre óleo e algum trabalho também com abstrato. Então, essa tela aqui me deu assim ela me deu um incentivo muito grande, né? Algo esclarecedor, algo que me fizesse tentar sentir um pouco mais do que era da pintura. Então foi esse estilo de tela aqui que eu comecei a trabalhar com ele, né, desse aí. E depois fui mudando, outro estilo semelhante a esse aqui. Mas o que me empolgou foi assim, eu comecei a fazer casario, com óleo sobre tela, casario, paisagem, mas depois a orientação dele, já que era com aula prática com ele também, eu parti para esse estilo de tela aqui, usando mais abstrato. As lembranças que eu tenho de Jorge, pois justamente aquele carinho que ele tinha. Porque eu acompanhei Jorge desde quando ele começou, com desenho, começou a trabalhar com óleo sobre tela. E só um incentivo, a vontade que ele teve, que eu ingressasse também. Então, seu Sérgio, qual a lembrança que você tem de lembrar? Foi a presença dele na minha vida como artista plástico. Essa foi a lembrança que eu nunca esqueci e não dá para esquecer. Cada tela que eu olho, eu tenho tela do computador, foto de tela dele, das minhas, eu tenho foto do computador de exposições. Então, a lembrança é eu tudo, principalmente em tudo aquilo que ele me ensinou e que me fez acreditar no trabalho de artes que a gente deve preservar e ver na cultura como artista plástico. Isso aí me fez um incentivo muito grande, um carinho muito grande pela arte, coisa que ele aprendeu, levou à frente, ensinou a muitos e deixou isso comigo. Saiu da casa, mas não deixou essa área esquecida não. Deixou dentro de mim um pouco do profissionalismo do que ele aprendeu e teve a passar para mim e para tantas pessoas. Então, eu trabalho há mais de 20 anos com a arte. Hoje estou atualmente com a arte do barro, né? A gente chama aqui arte do barro no Alto Moura. Mas desenvolvi também outras técnicas que aprendi muito com o professor Jorge Souza lá no SESC Caruaru. Então eu posso mostrar aqui para vocês alguns trabalhos que o professor trouxe para nós artistas, né? Foram vários amigos artistas participando das oficinas. Eu participei de pelo menos umas 6 oficinas com o professor Jorge. E dentro dessas oficinas ele nos trouxe uma bagagem de conhecimento, o qual ele tem muito por ser professor formado, né, na Universidade Federal sobre a história da arte. Já viajou a alguns países e trouxe para nós aqui caruaruense essa bagagem interessantíssima, cultural. O professor Jorge, como educador, como formador de opiniões, né, pôde me mostrar a Chivo e aos demais amigos seus belos conhecimentos, seus conhecimentos da arte. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês uma das artes que eu fiz na oficina em 2017. Já tem 4 anos, já se passaram. Foi no período de maio que o SESC fez uma chamada muito importante para nós, né? Artistas e pessoas que têm interesse em descobrir a arte. Então vocês veem aqui uma arte que é expressionista, que assim o Jorge passou para nós, né? Quando você trabalha a questão da natureza, do ser humano. Então aqui é uma arte espatulada, expressionista. E o período expressionista ele surge no século XX, lá na Alemanha, né? E aqui tem outras artes também. Ali do lado tem a borboleta, que também é uma arte expressionista. E essa daqui é uma arte que ele passou pra gente, a da mão que está aqui em cima, sobre a tridimensionalidade, trabalhando as questões rupestres. Então essa arte aqui foi escolhida por Jorge, né? Ele quem escolheu para ser o banner
do SESC em 2017, de uma exposição que nós fizemos coletiva. Fora essa arte, tem aqui o impressionismo, que é essa arte aqui. O impressionismo, ele nasce na França, né? Claude Monet foi um dos principais, inclusive ele tinha até um quadro que era impressão. Era quebrar aquele tabu da realidade, entendeu? Em que os pintores mais conservados faziam. Então agradeço muito ao SESC, agradeço muito ao professor Jorge Souza e todos os alunos que estiveram lá, a equipe do SESC foi maravilhosa. Enfim, fiz muitos amigos e o que me resta hoje é a lembrança do querido e amado Jorge, que está na gente, está na nossa memória e vai ficar por muito tempo. Bueno, yo soy Héctor Luis Cisneros, soy mi nombre artístico Héctor Luis. Soy un pintor argentino, ya radicado aquí há 12 anos em Brasil e 10 anos em Caruaru. Eu tive várias intervenções em arte, inclusive em Buenos Aires. Fiz algumas coisas que não eram diretamente com arte relacionadas, sino uma forma assim secundária. Participei também em algumas galerias em África do Sul e depois vim aqui para Brasil, onde me conectei com o SESC Caruaru e aí comecei a trabalhar realmente com a pintura, né? E sobretudo com impressionismo. Tuve a possibilidade de trabalhar com Jorge Souza e expor nas galerias que realizou o SESC, na Galeria Raulino. Para nós, os artistas, ou para nós, os alunos que participamos com o professor Jorge, foi uma grande referência, né, artística. Eu tinha a possibilidade de compartilhar muito com ele y siempre hablábamos de arte y bueno, y ahí es como me conseguí me introducir mucho más en el impresionismo, ¿no? Siguiendo las técnicas de Monet, de Sisley, de Pissarro, de Renoir. Esas fueron un poco las vertientes las cuales nos trabajamos mucho con Jorge. Y quería presentar este cuadro que ya participó en algunas exposiciones. Él está referido a un caboclo, un caboclinho, ¿no? Y en esa oportunidad nos trabajamos con las cores da terra, ¿no? Los vermelhos, los ocres, marrón. Esa fue un poco esa experiencia que yo tuve aquí en Pernambuco de trabajar con esas técnicas y sobre todo con espatulado, ¿no? Una de las experiencias tan ricas dentro de las tantas que tuve con el profesor Jorge fue referido y nos intercambiamos mucho acerca de una postura artística, ¿no? Que un artista no es solo cuando pinta, un artista es también durante todo el tiempo. Un artista es quien percibe las cosas, un artista es quien tiene una conducta de vida, un comportamiento, es un acercarse para aquello que es positivo para uno y negativo, afastarse. Todo eso forma un aspecto de un cierto profesionalismo. Y eso más tengo que agradecer, como siempre falo, que él estará pintando con Monet, con Sisley, en museos de Renoir, e estará pintando por aí. Eu moro aqui em Caruaru faz uns 9 anos e eu sempre gostei de arte em geral, né, tal. Sempre gostei muito de desenhar, gostei muito de pintar. E morava antes no Mato Grosso e no Mato Grosso eu tive algumas aulas com alguns artistas plásticos lá. Aí eu vim aqui no SESC conversar com o Jorge e tal, para saber se ele dava aula, né? E virei aluno dele. Eu mesmo assim nunca vou esquecer dele não, sabe? Ele foi um professor, um mestre, né? Um pai para mim assim, no sentido de gerar em mim um artista, né? Eu era uma pessoa que gostava de arte e depois do Jorge eu me tornei um artista. A minha obra assim, aquilo que eu produzo, né, é uma pintura mais ligada a um conceito figurativo, né? Eu gosto de retratar principalmente o corpo humano, né? Gosto de pintar também assim, retratos, né? Figura humana em geral, né?
Eu sempre fui muito fascinado, né, por aqueles artistas do Renascimento, aquela questão da arte clássica, né? E outra coisa também interessante foi que foi o Jorge que me incentivou a trabalhar com barro, né? É uma técnica que não precisa de cozimento, né? Uma técnica que ele aprendeu com uma artista plástica de Recife, né? Então o barro ele seca e aí mesmo ele tem uma dureza assim que não precisa de cozimento. E foi assim, quando eu percebi, eu estava fazendo com o barro aquilo que eu fazia nas telas, né? Fazendo assim aquela arte figurativa, né? Com o barro, do mesmo jeito que eu fui fazer com as telas. Aí eu comecei a fazer umas experiências também com gesso também, comecei a moldar em gesso. Com essa questão foi que eu comecei a mexer com o barro também e fazer essas outras obras que eu tenho feito, né? E até outras também com gesso, essas outras coisas que eu faço, né? Desde retratos, né? Tanto que eu fiz o busto, né, do Jorge com barro. E foi uma obra que eu mostrei numa outra homenagem que foi feita a ele. E foi uma das minhas melhores obras, assim. Eu acho que ele ficaria orgulhoso, né, se ele pudesse ter visto, né? Infelizmente, quando eu fiz essa obra, ele já tinha falecido. E é uma obra que eu tenho muito orgulho de ter feito, assim. E, assim, tudo isso veio dele, né? Foi através da mão dele, né? Através dos conselhos dele, foi tornado possível. Falar de Jorge e das experiências que eu tive com ele é sempre muito singular a presença, né, de Jorge com seu efeito pedagógico, né? Eu acho que ele é um professor nato, um dos primeiros professores aqui de Caruaru, né, de uma leva muito tradicional. E Jorge eu sempre tive como essa referência, né, essa referência de conhecimento, tendo em vista que o SESC, além da sua oficina permanente, né, que ela é anual para os estudantes, Jorge tinha um olhar meio que revolucionário de relacionamento com os demais artistas, principalmente com os antigos artistas que tinham mais uma caminhada de maior tempo, né? Ele criou o ateliê aberto, né? O SESC ele abriu as portas do ateliê para que os antigos alunos, as pessoas que já tinham uma caminhada, se juntassem com os alunos permanentes do SESC para fazer essa troca de conhecimento, né? Então, oficinas principalmente que Jorge tinha uma afinidade, uma aproximação muito com a linguagem modernista, né? Ali dos cubistas, impressionistas, expressionistas, os abstratos, né? Ele sempre se deleitava com muita ênfase através da sua linguagem, né? Então a gente tinha sempre o desejo de ir beber naquela fonte de Jorge. E aí eu tive a oportunidade de ter algumas experiências com ele e experiências exitosas. Além das oficinas lá que a gente tinha a oportunidade de praticar, exercitar o conhecimento, né? Tinha a oportunidade de produzir, que eram oficinas geralmente práticas, e aí já saíam produtos, né? E dentre os vários trabalhos meus que foram produzidos nas oficinas, a gente pôde vender, a gente pôde presentear, pessoas se encantavam com o trabalho que foram executados, né? E nessa leva todos eu só tenho 2 trabalhos que restaram, né? E que eu tenho muito afeto pela memória que elas trouxeram para mim, que é esse trabalho dessa Mulher de Costa e uma releitura, né, dessa obra do Grito, né? E dentro da linguagem modernista, não seria diferente, né? Trabalhar com espátulas expressionistas, não necessariamente buscar um desenho, né? Então, imprimir a técnica do expressionista figurativo, né? Dentro dos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer as oficinas com Jorge Souza, né? Então, os 2 trabalhos, ele parte desse mesmo princípio, usando tinta acrílica, com massa corrida ou com outros pigmentos para fazer essa textura e criar essas figuras, né, a partir de releituras de artistas já consagrados na história. Eu sempre curti arte, sempre desenhei, sempre curti essa coisa de arte em si, de desenho, tudo. Sempre sonhei de fazer um curso de pintura, etc. Eu vim para o SESC e foi aqui que eu conheci Jorge e conheci a arte realmente, né? Comecei a fazer o curso
de arte aqui. Assim, fiz outros cursos aqui de música, participei de muitos processos aqui no SESC, mas assim, o que mais mexeu comigo foi arte e a partir daí eu comecei a fazer um trabalho nessa área. Eu fiz esse curso com o Jorge aqui no SESC e ele já disse assim, pega uma revista aqui, você escolhe um quadro e a partir desse quadro você vai reproduzir ele, que seria um exercício para a gente, né? E depois fazer. Eu escolhi essa imagem e, por sinal, eu gostaria até de descobrir o original, né? Onde foi usado para isso aqui que eu usei na época, mas eu não encontro mais. E eu fiz assim, todo o processo de acordo com ele foi me orientando, né? A parte que eu iniciava, e etc. Hoje é uma figura impressionante e assim, quando eu me envolvi com arte, e assim, isso coincidiu com o meu envolvimento com o Jorge. Pessoa muito marcante, muito gostava de viver e adorar a arte, contagiava a gente, os alunos. Igual a ele não vai deixar muito tempo aparecer aqui igual. Eu sou Regina Lúcia, tive a minha trajetória toda, a minha história ligada à educação, à arte e, além da arte, também à cultura. Em 2017, eu tive o grato prazer de fazer parte, de ser aluna de Jorge Souza. E fizemos várias oficinas junto a outros artistas de Caruaru. Então, uma das coisas que Jorge se diferenciava de outros cursos que eu já tinha feito é porque Jorge, além dele transmitir, ser aquele professor que leva o conhecimento para o aluno, Jorge tinha uma dinâmica, uma metodologia ímpar. Ele não apenas passava a técnica para o aluno, mas ele tinha a preocupação de levar mais ainda, que era trazer um conhecimento, um vasto conhecimento. Então, as oficinas de Jorge eram oficinas prazerosas, educativas, informativas, porque Jorge ele tinha a preocupação de trazer vídeos, de falar da história da arte, né, de falar da formação que ele tinha. Nós sabemos que ele tinha um curso de arte pela Universidade Federal, e uma pessoa que não media esforços para dar ao aluno, para passar para o colega as informações devidas e ampliar todo esse universo. Dentre essas oficinas que eu fiz, eu destaco a do expressionismo gestual com espátula, que é uma técnica onde é um movimento também, que surgiu na década de 40 nos Estados Unidos. E o diferencial dessa técnica e desse movimento é porque ela traz total liberdade para o artista, né? Nos seus movimentos, nas suas emoções, enquanto ele elabora o seu trabalho. O SESC tem feito um trabalho social, educativo, cultural, artístico, de grande valor para a nossa cidade e região. E deixar aqui, reafirmar na minha fala, a minha grande gratidão, o meu carinho, o meu respeito pelo professor Jorge Souza, que foi, antes de tudo, um incentivador, um lutador pelas artes de Caruaru e da região. Então, meu muito obrigado ao SESC por nos ter oportunizado em falar um pouco sobre esse grande artista que deixou esse legado, e parabenizar e desejar que o SESC continue com essa dinâmica, trazendo sempre o conhecimento
e favorecendo aqueles que buscam realmente adentrar, a conhecer o mundo das artes. Essas são as últimas obras produzidas pelo professor Jorge Souza. O Sesc Caruaru agradece a sua contribuição como artista visual e o seu legado perpetua.